Meus queridos amigos no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Antes de entrarmos no tema em si, gostaria de apresentar algumas justificativas. A primeira é que hoje estaremos abordando, em um tempo muito curto, um assunto muito complexo. Logo, é apenas um convite à reflexão. E, se nenhuma pretensão, estamos aqui abordando o assunto em toda a sua completude. Impossível. A segunda justificativa é que Emmanuel afirmou que o Espiritismo tem tríplice aspecto. E se nós abordamos exclusivamente um aspecto em detrimento do outro, estaríamos desmembrando o Espiritismo. Logo, o Espiritismo sendo ciência, filosofia, que tem consequências éticas e morais, o que acostumamos chamar de religião, faz-se necessário cobrir esses três aspectos. E vocês que frequentam o Centro Espírita com uma certa assiduidade, escutam aqui, geralmente, palestras de teor evangélico religioso. E por quê? Porque a palestra tem como função precípua a conscientização das criaturas para com seus deveres. E o Evangelho é roteiro seguro para atingirmos os nossos objetivos, que é o triunfo sobre nós mesmos. No entanto, hoje o tema será um pouco científico. Estaremos abordando alguns aspectos da física para podermos falar sobre o quê? Deus. E compreendendo um pouco a capacidade criadora de Deus, vamos ter uma noção, ainda que muito longe, do que é realmente Deus. Para vocês terem uma ideia, o Espírito Emmanuel, a quem os espíritas consideram um ser evoluído, afirmou o seguinte: eu não tenho absoluta ideia o que seja Deus. Só posso afirmar que Deus existe. Palavras de Emmanuel. Logo, como é tão difícil de compreender Deus, temos criado, através da nossa evolução, uma noção muito antropomórfica de Deus. A palavra antropomorfo significa semelhante ao homem quanto à forma. Temos lido no texto bíblico que fomos criados à imagem de Deus, mas, por nossa pobreza intelectual, para conseguir compreender Deus, nós temos criado Deus em nossa imagem, projetando as nossas imperfeições e paixões, e quanto mais projetamos a nossa imagem em Deus, menos Deus deixou de ser Deus. Por isto que a nossa fala não tem por objetivo sintetizar o que é Deus. Na pergunta 10 de O Livro dos Espíritos, as entidades evoluídas, que são responsáveis pelo nosso planeta, deu a seguinte resposta, quando Allan Kardec, através das inquirições, procurava saber mais um pouco da natureza de Deus. E os espíritos responderam o seguinte: não tentam compreender o impossível ainda para vocês, porque vocês se perderão num labirinto. Antes, estude a você mesmo, as suas imperfeições, o que você precisa triunfar. Em outras palavras, ganharemos mais tempo fazendo a nossa autotransformação do que tentar compreender aquilo que não é ainda possível para a nossa inteligência. Neste capítulo de perguntas, que se trata da origem de Deus, Allan Kardec, ele indaga se um dia nós poderemos compreender Deus. E a resposta é quando nós nos tiver desfeito de toda a matéria
e chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Antes disto, nós não possuímos um sentido. A pergunta: é-nos dado compreender a natureza de Deus? E os espíritos respondem: ainda lhe falta um sentido para isto. O que isto significa? Para registrar os sons é necessário audição. Para registrar as cores é necessário a visão. Para registrar o tato é necessário a tatibilidade. Para registrar a Deus é necessário um sentido que ainda nós não possuímos. Então não temos a mínima ideia do que é Deus. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, a famosa pergunta, o que é Deus? Ela não está respondendo do que Deus é feito. Simplesmente está fazendo uma afirmação que não define nada. Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Nós não sabemos do que é feito, se foi criado ou não criado, simplesmente que é a inteligência suprema. Quando estudamos este assunto, Deus, e passamos a tentar compreendê-lo um pouco mais através do ser mais superior que passou aqui pelo planeta Terra, que foi Jesus Cristo, chegamos à conclusão que até mesmo o próprio Cristo estamos longe de compreender. O que nós sabemos do Cristo é até onde a nossa mente alcança. Porque antes da Terra ser criada, Jesus Cristo já era perfeito. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel afirma que o mundo no qual Jesus Cristo evoluiu se encontra em estado de poeira no universo. O nosso mundo foi criado há 4,5 bilhões de anos. É um número tão grande que nós não podemos ainda imaginar. Para vocês terem uma ideia, os paleoantropologistas afirmam que a nossa condição de Homo habilis começou aproximadamente 1.300.000 anos. 1.300.000 anos, dentro de 4,5 bilhões, não é nada. E Jesus Cristo já era um ser perfeito. Então, o que estamos tentando aqui transmitir a vocês? A nossa falta ainda de capacidade para compreender o absoluto e até mesmo o relativo perfeito que é Jesus Cristo. Então, apresentadas essas justificativas, vamos aqui agora entrar no tema. E lembrando sempre que a palestra espírita tem dupla função: esclarecer para consolar. Porque jamais um palestrante espírita deverá utilizar dessa tribuna para estar apresentando conceitos científicos que não esclarecem e não consolam as criaturas. Todos, sem exceção, viemos aqui em busca de consolação. Isto é, equipar-nos de materiais psicológicos, filosóficos, para superar os nossos próprios desafios. E vamos abordar aqui o tema da astronomia, com algumas imagens, porque para falar de astronomia não tem como simplesmente descrever, já que agora nós possuímos os veículos de comunicação e de percepção, que são os telescópios, para vermos o que estamos falando. Então vamos utilizar disto e concluiremos a palestra apresentando uma questão que os astrônomos não compreendem. Quando falarmos dos números, vocês entenderão ainda mais a perplexidade dos astrônomos para compreender o nosso universo. Porque eles perguntam o porquê de tudo isto. A razão, a ciência explica como, mas não explica o porquê. E através da revelação espírita nós sabemos o porquê. Então a pergunta dos astrônomos é: o porquê de tudo isto? O porquê isto existe? E principalmente a quantidade, a fertilidade na criação. E vamos aprender pelo Espiritismo que o motivo pelo qual existem tantos planetas é que esses planetas nos servem de diferentes escolas para a ascensão
do espírito em evolução eterna. Por que a evolução é eterna? Porque nós, como espíritos, estamos a caminho do ser absoluto e jamais a criatura igualará ao Criador em perfeição. Logo, a perfeição, a evolução é infinita. Estamos prontos para a fala em si? Porque só a justificativa tomou conta da palestra, né? Que é um tema muito complexo. O que vamos abordar primeiro? Vamos abordar primeiro distância. Falaremos primeiro de distância, depois da distância falaremos de tamanho e depois de tamanho abordaremos quantidade. Abordemos primeiro distância. Fazendo uma ressalva. De quem eu estarei falando aqui? Do seu Pai. Deus. Às vezes encontramos indivíduos que se sentem importantes porque o pai é um prefeito de uma cidade com 3 mil habitantes. Ou porque o pai tem uma fazenda e tem 50 cabeças de gado. E a criatura se sente o rei da cocada preta. Mas estamos aqui falando do nosso Pai. Isto é, estamos descrevendo tudo aquilo que nos pertence. Porque, como afirma Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, nós somos herdeiros divinos. Logo, estamos descrevendo tudo quanto nós possuímos. Porque ainda nós não estamos na posse destas grandezas, é porque estamos ainda na parte da evolução, aprendendo a como administrar a distância. Primeiro, como medimos as distâncias? Né? As distâncias elas foram dadas, né? Não existem valores absolutos no mundo da física. Tudo é que nós emprestamos para poder compreender. E medimos aqui, nesta parte do mundo, as distâncias pelo valor de milha. Nós que viemos do Brasil, tivemos que adaptar, porque lá era quilômetro. Então, estaremos falando de milhas. 70 milhas, para facilitar. O que são 70 milhas? 70 milhas é a distância de Newark a Seaside Heights. Conhecem a praia Seaside Heights? Né? Alguns devem estar nesse momento lá agora. 70 milhas, daqui a Seaside Heights. Essa distância é uma distância que todos nós conhecemos, porque tudo que é ciência temos que partir do conhecido para o desconhecido. Então, qual seria a circunferência da Terra? Né? O tamanho da Terra. O tamanho seria essa distância de 70 milhas vezes 388 vezes. Então, para compreendermos o tamanho da Terra, daqui a Seaside Heights, 388 vezes. Eu esqueci de fazer uma última justificativa. A justificativa de que a ciência, gente, ela é uma forma de descobrirmos Deus também. Porque a ciência é a expressão da nossa intelectualidade. E a asa da perfeição as asas da perfeição são a moralidade e a intelectualidade. Saber para conhecer. E, infelizmente, teve pessoas que tiveram uma má experiência com seus professores de ciência. Professores que não tinham amor ao que estavam ensinando. Às vezes, até mesmo, não tinham nenhuma competência para estar transmitindo aquele material. E o estudante associou o mau professor com a matéria. Então, quando falamos a palavra ciência, muitas pessoas já fecham. Não querem nem se dar a chance, porque fez a associação do mau professor com a matéria. Então, gostaria que aqueles que assim se sentem, por favor, abra a cabeça. Dê-se a oportunidade de, pelo menos, entender um pouco. Se esse argumento não foi o suficiente, diga a vocês que, da mesma forma
que precisamos de fazer exercício físico para manter a forma do corpo, o exercício para o cérebro, para evitar o Alzheimer's, é novo conhecimento. Cada vez que aprendemos algo novo, estamos mexendo em nosso cérebro. Então, dê-se a chance, porque eu falarei aqui de alguns números, e alguns vão estar entortando o olho, já está fazendo expressão de que não estão entendendo nada, e peço a vocês que dê a essa chance. Então, para compreendermos o tamanho do planeta Terra, utilizamos dessa medida, 70 milhas, que é daqui de Newark a Cesar Heights. Então, qual é o tamanho da Terra, a circunferência da Terra? Daqui a Cesar Heights, 388 vezes. Compreenderam? Muito bom. Então, o que acontece? As distâncias no nosso sistema solar, na nossa galáxia, no nosso universo, elas são tão grandes que nós não medimos por milha. Porque quando utilizamos o termo milha, o número é tão exorbitante de grande que não tem nenhum sentido para nós. Porque para compreendermos tem que ser palpável. Por exemplo, a distância daqui de New Jersey até na Califórnia. Que distância é essa? Quando íamos de carro a 70 milhas por hora, demorávamos aproximadamente 4 dias. Só que hoje usufruímos do avião, que voa aproximadamente a 550 milhas por hora. Em 550 milhas por hora, de New Jersey até Califórnia, que é o extremo oeste do país, leva-se aproximadamente 6 horas. Antigamente, a viagem era feita a cavalo, que demorava meses. Depois de trem, que passou a semanas. Depois de carro, com péssimas estradas. Depois de bons carros, com ótimas estradas, 4 dias. Para depois, avião. Atravessamos um país continental como esse em apenas 6 horas. Não é fantástico? Só que o nosso planeta é um pequenino planeta neste universo. Tão pequeno que é um cisco. Nós somos parte de um sistema solar. O que é o sistema solar? O Sol, que é uma estrela, com quantos planetas? Quantos planetas? Manuel acertou. 8. Vocês, quando foram para a escola, de fato, era 9, porque se contava Plutão, né? Mas a comunidade astronômica, como acontece sempre na ciência, se reuniram e chegaram em um acordo comum que, do ponto de vista de tamanho, Plutão não pode ser categorizado como planeta. Então, ele passou a ser planeta anão. Não é que Plutão desapareceu. A categoria modificou para Plutão e passou a ser planeta anão. Então, são 8 planetas. Então, o planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, o mais quente. Depois vem Vênus. Todos sabem do livro, as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte. E por quê? Porque Vênus é o objeto mais notável no zimbório estelar durante a noite, depois da Lua. Aquela estrela grande, não é uma estrela, é um planeta, lindíssimo, o mais brilhante. Mas ele brilha daquele jeito, mas não é porque ele é belo, é porque, na realidade, a superfície dele é coberta de metano. E aconteceu em Vênus o que pode ocorrer com a Terra, que é o extremo efeito do caso estufa, que estamos falando o tempo todo. Estamos escutando na televisão que a Terra está aquecendo devido ao efeito estufa. Os gases do Sol, não mais os raios do Sol, não saem da Terra devido ao dióxido de carbono, que está cada vez mais aumentando. Então, em Vênus, que é um local completamente inhospitalar, por causa da grande camada de metano.
Lá consegue-se derreter ferro no solo, de tão quente que é. Então, depois encontramos a Terra. Depois da Terra vem Marte, que todos nós conhecemos. Depois de Marte vem Júpiter, Saturno, Uranus e depois Netuno. Júpiter é aquele com o olho, que é uma grande tempestade que está constantemente girando. Saturno é o planeta com os anéis. Então, para a gente entender aqui um pouco. Para visitarmos esses planetas, a NASA lançou em 1977 o Voyager. Imaginem vocês que nós conseguimos já sair do nosso sistema solar. Em 1977, foi enviado esse aparelho para tirar fotografias dos planetas que compõem o nosso sistema solar. E este objeto, ele está aproximadamente a 38 mil milhas por hora. Que velocidade é esta? Lembre que eu falei para vocês de 70 milhas por hora? Daqui de novo, que a Cissa Heights é quantas milhas? 70. Se vamos dirigindo a 70 milhas por hora, em quanto tempo nós chegaremos em Cissa Heights? Se formos a 35 milhas por hora, em quanto tempo chegaremos? Se formos a 90 milhas, em quanto tempo chegaremos? Não chegaremos, a polícia nos pega. Isso é para prender a atenção de vocês. Então, o avião que sai de New Jersey para a Califórnia viaja a 550 milhas por hora. Esse objeto está a 38 mil milhas por hora. Muito rápido. Ele foi lançado em 1977. Sabe quando que ele conseguiu chegar no último planeta do Sistema Solar, que foi Netuno? Em 1990. 13 anos depois. Viajando a esta velocidade. Olha o tamanho do nosso Sistema Solar. E não é que ele chegou e parou a viagem. O que aconteceu? O objeto continua viajando em espaço interestelar, isto é, entre as estrelas. E ele leva em seu bojo um disco de ouro, porque a ideia dos astrofísicos que compunham um time de pessoas que fizeram esse projeto era que se alguém, uma outra espécie, encontrassem aquele objeto, poderiam saber de onde que o objeto veio. Então foi registrado ali vozes do mundo inteiro, músicas, até mesmo da Gal Costa, né? Cantos de pássaros, em vários idiomas, as pessoas falaram: olá, nós somos aqui da Terra, porque se algum alienígena encontrar o objeto, vai saber de onde que o objeto veio. E está colocado ali também o GPS para retornar para o planeta Terra. Isto é, o mapa de retorno, de onde aquele objeto saiu. E esse objeto ainda está viajando, há 40 anos depois, algo que nós, seres humanos, realizamos. Então, para que vocês possam compreender a insignificância do nosso planeta Terra, que achamos que é muito grande, porque disse a vocês que é daqui a Cissa Heights 388 vezes, o grande cientista chamado Carl Sagan, um verdadeiro missionário de Deus. Abrindo um parêntese. Nós que estamos no movimento religioso, costumamos ver, apreciar os missionários apenas no movimento religioso. O que é que seria de Jesus Cristo se ele tivesse que contar apenas com uns religiosos para fazer o trabalho da divindade? Os cientistas são missionários. Falávamos há pouco tempo de como é prático simplesmente ligarmos a luz e beneficiarmos da eletricidade, o projetor que estamos utilizando, a comunicação com os nossos parentes que são instantânea através do WhatsApp. Isto é um trabalho de Deus. Para quê? Para aproximar as criaturas, para que finalmente reine a fraternidade terráquea, aproximando, encurtando as pessoas.
Então, esse nobre cientista Carl Sagan, que era ateu, e por que ele era ateu? Porque os religiosos não cumprem com seus deveres. Falam de Deus e o comportamento íntimo é um paradoxo, aquilo que prega desde as tribunas. Então, os cientistas que gostam de raciocinar não conseguem compreender esse Deus tão ser humano que as criaturas compreendem. Logo mais, quando eu mostrarei as imagens para vocês, aí que realmente eles não podem, de forma nenhuma, aceitar que um ser que pisou aqui no planeta Terra é criador de tudo isto. Porque, com raríssimas exceções, a maioria das religiões ditas cristãs acreditam que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Até mesmo para certos espíritas, que apenas escutam, passe, tomam água eternamente fluidificada e não estudam, acreditam que quando falamos sobre Deus, estamos falando sobre Jesus e vice-versa. E não é. Deus é a entidade suprema que não tem a mínima ideia do que seja. Jesus Cristo é um irmão evoluído nosso, que está muito além da nossa compreensão, mas que deixou um exemplo de roteiro de comportamento para nós que estamos na retaguarda. Então, quando a espaçonave chegou neste último planeta, o Carl Sagan, ele pediu à equipe que virasse o objeto, o Voyager, em direção à Terra para fotografar a Terra desde aquela distância. Compreenderam? Que distância é essa? Para poder imaginarmos, o objeto estava a 38 mil milhas por hora por 13 anos consecutivos para chegar no último planeta, Netuno. E voltou a câmera para poder tirar uma foto do planeta Terra daquela distância. E logo a imagem que chegou para a nossa apreciação foi essa a imagem. Está vendo esse cisco aqui? Essa imagem é uma imagem da Lua. Os astronautas da Apollo 13 tiraram fotografia. Então, nós podemos ver que o Sol está aqui atrás e essa sombra que nós estamos vendo é a Lua projetando sombra no planeta Terra. E aqui é noite. Nós temos aqui o Sol banhando a Terra, a Lua, e esse lado de cá, a noite com um pouco de sombra da Lua. Então, a Terra se vê muito próxima, mas a primeira fotografia, que é desde o último planeta, a Terra é esse pontinho aqui. Não é inacreditável? Agora, estas distâncias são tão grandes que os astrofísicos eles não utilizam mais o termo milha. Por exemplo, a distância da Terra até o Sol é 93 milhões de milhas. 93 milhões. É um número que a gente não consegue compreender. Então, para a gente entender, eles criaram uma nova forma de medir e de transmitir a informação. E criaram a medida anos-luz. O que é a medida anos-luz? É a distância que a luz percorre em um ano. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros. 300 mil quilômetros por segundo. Entenderam? 300 mil quilômetros por segundo. É um número que a nossa mente não consegue, de forma nenhuma, analisar. Por isto, de fazermos as comparações do conhecido para o desconhecido. Voltamos a falar de novo de New Jersey a Califórnia.
Em quanto tempo levaríamos de carro de New Jersey à Califórnia? 4 horas. De avião a 4 dias, me perdoa. 4 dias. A cavalo, meses, né? A trem, semanas. De carro, 4 dias. De avião a 550 milhas por hora, fazemos o percurso em aproximadamente 6 horas. Nesta velocidade, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, em 1 segundo, nada mais. Iríamos e voltaríamos 65 vezes. Esta é a velocidade da luz. Em 1 segundo, iríamos e voltaríamos da Califórnia 65 vezes. O Sol, ele está a 93 mil milhas, 93 milhões de milhas de distância. Isto é, quando o fóton sai do Sol, isto é, a luz que está banhando o nosso corpo agora, saiu do Sol, ele está percorrendo essa velocidade de 93 milhões de milhas. E quanto tempo leva para a luz do Sol chegar no planeta Terra? 8 minutos. O que isto significa para nós? Significa o seguinte, que se o Sol explodisse de um momento para outro, nós estaríamos vendo a luz chegando do Sol pelos próximos 8 minutos. Teríamos a ilusão óptica que o Sol lá existe. O que isto significa? Significa que, à noite, nós estamos olhando para objetos que não mais existem. A estrela mais próxima do nosso sistema solar, chama Próximo Centauris. Ela está a 4 anos-luz do sistema solar. Isto é, teríamos que viajar na velocidade da luz durante 4 anos para chegar na estrela mais próxima. O que isso significa? Que se houvesse uma explosão nesse momento, nessa estrela Próxima Centauris, neste momento, até o ano de 2022, nós estaríamos olhando para o céu e enxergaríamos a estrela, porque a luz que está chegando nesse momento agora, saiu de lá há 4 anos atrás. Então, quando você olha para o céu durante a noite, você está vendo objetos que não mais existem. Qual é a implicação moral para nós? Há criaturas que têm aquela colocação tão infantil. Eu só creio naquilo que vejo. Ora, todo dia você está vendo coisas que não mais existem, literalmente. Porque as luzes estão chegando aos nossos olhos. Nós temos a galáxia mais próxima do planeta Terra, que chama Andrômeda. E esta galáxia, ela está a 2,5 milhões de anos-luz do planeta Terra. Isto é, a luz que está chegando agora saiu quando nós estávamos ainda em árvores, na condição de símios, fazendo a nossa transição do Homo habilis para o Homo erectus. A luz estava saindo agora. O que nós estamos registrando hoje no telescópio é algo que saiu há 2,5 milhões. Então, os astrônomos afirmam que o telescópio é a máquina do tempo. Porque quando você coloca o olho para ver as estrelas, você está vendo o passado. Então, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de tamanho das coisas. Vamos falar aqui um pouco agora de velocidade. Então, a Terra tem 3 movimentos, que é o movimento de rotação em torno do próprio eixo, o movimento de rotação em torno do próprio Sol e o movimento que chama precessão de equinócio, que é o movimento do peão. Para quem brincava, jogava no chão, o peão fazia esse movimento. Este movimento em torno do próprio eixo dura quanto tempo? 24 horas para uma evolução. E nos dá a ilusão do dia e da noite. Se aqui é os Estados Unidos,
e aqui a parte do botão é o Japão, quando vamos colocar a lâmpada aqui como sendo o Sol. Estados Unidos está sendo banhado pelo Sol, Japão está de noite. Em 12 horas, Japão está iluminado pelo Sol, Estados Unidos está de noite, mais 12 horas, fechou uma rotação. Quanto tempo leva? 24 horas. Vocês sabem qual é a velocidade que a Terra está girando em torno do próprio eixo? 1.600 milhas por hora. Alguém aqui está tonto? Que a Terra está girando nessa velocidade. Só que a Terra também está fazendo o movimento em torno do Sol, de translação. Esse movimento, para completar apenas uma rotação, demora 364,25 dias. Por isso que de 4 em 4 anos, fevereiro tem 29 dias. A Terra está fazendo este movimento em torno do Sol, na velocidade de 540 mil milhas por hora. Vou colocar o movimento para vocês verem. Então, nós temos aqui uma ilustração do que seria a Terra, não está tão perto do Sol assim, só para a gente ver a ilustração. Dando volta em torno do próprio eixo a 1.600 milhas por hora. Em torno do próprio Sol, 68 mil milhas por hora, que é o movimento de translação. E todo o sistema solar está dando volta em torno da galáxia, a 540 mil milhas por hora. E o movimento que o Sol está fazendo é este, junto com os planetas. Foi isto que levou Leon Denis a afirmar que nós somos viajantes do universo, porque de fato nós estamos em viagem. Tudo que estamos enxergando que está parado é pobreza dos nossos sentidos, porque nós estamos em uma constante transição. E para que o sistema solar dê uma volta em torno da nossa galáxia, demora 250 milhões de anos. Então agora já está todo mundo perdido, ninguém está entendendo mais nada, porque a cabeça não aguenta. E é exatamente isto que aconteceu com o próprio Chico Xavier. Certa feita, ele pediu a Emmanuel uma aula de astronomia. E o Emmanuel começou a fazer essas descrições para ele. E chegou um ponto da descrição, ele falou assim: Emmanuel, por favor, me volta para casa, deixa eu lá tomando o meu cafezinho, porque a minha cabeça não aguenta mesmo. E olha que nós estamos apenas falando do nosso sistema solar. Vamos falar aqui agora da nossa galáxia. A nossa galáxia, ela é chamada a Via Láctea. Por quê? Porque pela quantidade de estrelas que tem, os antepassados, olhando o zimbório estelar, via o esbranquiçado, que é a coletividade da iluminação das estrelas, e chamava aquilo de caminho de leite. Por isso, Via Láctea. Só que ainda estamos falando de tamanho. Para vocês entenderem o tamanho da nossa Via Láctea, se viajássemos de ponta a ponta da nossa galáxia, que é uma galáxia nada mais, demoraríamos 100 mil anos-luz. O avião teria que viajar na velocidade da luz por 100 mil anos. Para a gente ter uma ideia, Jesus Cristo esteve conosco há 2.000 anos atrás, né? Ali, vizinho. E a distância da galáxia, de ponta a ponta, 100 mil anos-luz. Agora que a gente tem um pouquinho de noção de distância, vamos falar agora de tamanho. Quando os espíritos falam
que a Terra é um cisco, eles não estão exagerando. É um cisco mesmo. E hoje nós temos os telescópios, como vocês viram aquela única foto, que nos dá uma ideia de como a Terra, de fato, é apenas um cisco. Estaremos aqui agora mostrando um vídeo para vocês, que é a comparação da Terra e depois das demais estrelas. Aí está a Lua, o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, Marte, o planeta depois da Terra, depois vem Vênus, e logo vem o planeta Terra. Então, até aí vocês compreenderam que a Terra é maior do que Marte, do que Vênus, do que a própria Lua, é óbvio. E aí, depois da Terra, tem, em tamanho, é o Netuno, que é o último planeta do nosso sistema solar. Depois vem Saturno, que é o planeta com os anéis, e Júpiter. Veja o tamanho de Júpiter e para onde já foi a Terra, né? Ficou uma bolinha. Então, segundo os astrônomos, o volume de Júpiter é o suficiente para abrigar 1000 terras. Podemos colocar 1000 terras. E na Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, sabemos que Mozart é um espírito que veio de Júpiter, porque dos planetas do nosso sistema solar, de acordo com o Espiritismo, Júpiter é o mais evoluído, e cabem 1000 terras dentro de Júpiter. E agora vem o Sol, para termos uma ideia. Então, a Terra já é um cisco, que aqui está Netuno, que vocês conseguem ver, que é o azul. A Terra já perdeu de vista. Então, os astrônomos afirmam que nós podemos colocar 1.300.000 terras dentro do Sol. 1.300.000 terras dentro do Sol. E perguntamos, mas incrível, né? E como é que a gente vê ele tão pequeno lá fora? Pela distância. Qual é a distância? 8 minutos na velocidade da luz. Essa é a distância, 93 milhões de milhas da gente. E a gente vê ele pequeno. É uma ilusão de ótica. Como você fica parado na linha do trem e lá no fundo ela se toca. Você sabe que a linha do trem jamais se toca. É uma ilusão de ótica, pobreza dos nossos sentidos. Então, aquele argumento antigo, a AIDS é um castigo de Deus ao comportamento humano. Gente, se Deus quisesse nos matar instantaneamente, bastaria aproximar o planeta Terra um pouco do Sol ou distanciá-lo. Aproximando, morreríamos queimados, distanciando, morreríamos frisados. Porque a distância é perfeita para acontecer a vida. A distância da Lua para com a Terra é super sensível para que a vida seja possível. Vocês vejam que já estão prevendo que os hurricanes, pela primeira vez, vão chegar à categoria 6, que é mais de 200 milhas por hora. Por quê? Porque o oceano está 1 centígrado acima do nível normal. 1 centígrado. Imagina, se Deus aproximasse a gente um pouquinho do Sol, evaporava todo mundo. É um argumento muito infantil. E aí, claro que o Sol é apenas uma estrela. Nós temos a estrela de Sírius. Os amantes dos romances espírita têm o romance chamado Renúncia, escrito por Emmanuel, fantástico. Então, Lívia, que vem para ajudar todo um grupo familiar, ela vem de um planeta que faz parte do sistema da estrela Sírius. E o anjo guardião de Lívia afirma a ela que a Terra era um planeta de provas e expiações muito perigoso, que ela deveria reconsiderar aquela vontade de voltar e ajudar o grupo familiar. E a resposta da Lívia é fantástica. Ela fala o seguinte: mas eu sei que a Terra é perigosa, mas a Terra é ainda um ponto no céu. E é um ponto no céu mesmo, como nós mostramos na fotografia, o pálido azul. E aí temos a estrela Pollux, e veja que o Sol já ficou pequeno diante do Pollux.
Arcturus, veja que o Sol já está quase desaparecendo. A Terra, então, é menos do que um cisco. Depois vem o grande vermelho, o super grande azul, o Sol já desapareceu por completo, Antares, e depois essa estrela que é considerada o maior objeto já calculado. Então, o Sol já desapareceu de vista. Quantas terras poderíamos colocar dentro do Sol? 1.300.000 terras. E veja que agora o Sol desapareceu, então é a Terra um cisco? De fato é um cisco. Os astrônomos afirmam que não existe outra ciência que humilda mais a criatura. É do verbo humildar mesmo, de nos tornar humilde, como a astronomia. Porque a criatura vai se contemplando de tanta grandeza que se sente no tamanho de fato que é. Quase que insignificante mesmo. Então, o que nós mostramos aqui é o tamanho de estrelas, para vocês terem uma ideia. Vamos falar agora de quantidade. Falamos já de velocidade, de distância, falamos aqui de tamanho, falemos agora de quantidade. Então, o nosso sistema solar é composto de uma estrela chamada... Quantos planetas? 8. Só que o sistema solar é um sistema solar dentro da nossa galáxia. Então, a galáxia tem tanta estrela, mas tanta estrela, que como é que é calculado isto? A olho nu, nós conseguimos enxergar num local onde não há poluição visual nem química, aproximadamente 5.000 estrelas. Mas com o telescópio, se calcula uma região da galáxia, conta aquela região e multiplica pelo volume da galáxia. E até agora foi calculado aproximadamente em nossa galáxia 100 bilhões de estrelas. Está todo mundo perdido com tanto número. 100 bilhões de estrelas. O que é esse número? Vou contar para que vocês possam compreender. Não são 10 estrelas, não são 100, 900, 1.000 estrelas, 5.000, 10.000, 500.000, 999.000 estrelas, 1 milhão de estrelas, 3 milhões, 5 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 999 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Então, nós jamais conseguiríamos sair da nossa galáxia para tirar uma foto da nossa galáxia, porque as distâncias são incomensuráveis. Logo, nós podemos tirar foto de outras galáxias. Então, antigamente, as pessoas enxergavam no Sol o que eles achavam que era uma nuvem de gases. E não era. Na realidade, o que eles estavam vendo era uma galáxia, que é a Andrômeda que eu estava me referindo. Qual é a distância da Andrômeda do nosso sistema solar? 2,5 milhões de anos-luz. E eles tiraram uma foto para a gente ter uma noção da quantidade de estrelas numa galáxia. Então, com o telescópio Hubble, em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble, americano, que em 1925 descobriu a existência de outras galáxias, o telescópio faz um zoom num pedaço só da galáxia, que essa não é a galáxia toda, e vai aproximando lentamente para a gente ter uma ideia da quantidade de estrelas em uma galáxia. Então, cada ponto que vocês estão vendo é uma estrela. E cada estrela leva consigo no seu bojo os planetas. É impossível enxergar planeta nessa distância. Cada pontinho que você está vendo é uma estrela. Lembra o tamanho das estrelas? Lembram do tamanho das estrelas? Então veja que quando a gente começa a apreciar a capacidade de criação de Deus,
Não é esse Deus que as pessoas falam, eu vi Deus entrando na minha porta, eu ofereci para ele tomar um cafezinho, Deus sentou, eu fui cortei um pedacinho de queijo para ele comer com doce de goiabada. Assim se expressam as pessoas, né? Um Deus tão humano, né? Então os cientistas, observando isso, é óbvio que eles afirmam que nenhum ser pode ter criado isso, principalmente um ser que pisou aqui no planeta Terra, fazendo referência a Jesus, e que não criou, porque Jesus jamais se afirmou sendo Deus, como explicamos. Deus é uma coisa, Jesus é completamente outra, nosso irmão. Então, cada pontinho que vocês estão vendo é uma estrela. E lembre do tamanho das estrelas, cada estrela leva planeta. Dá para tomar um cafezinho? Ainda não, você vai tomar aí no próximo vídeo, Adriano. Então tá aí. Esse é um pedaço da galáxia, né? Não é a galáxia toda. Aí eles fizeram o seguinte. Ok, tiramos fotografia dessa galáxia, mas vamos fazer uma outra experiência. Eles pegaram o telescópio Hubble e apontaram numa direção do céu onde estava completamente negro. Não havia qualquer luz. E quem trabalha com foto sabe que foto e luz é quase que sinônimo. Por quê? Porque a foto está registrando a quantidade de luz que se chega. Então eles disseram, e se nós apontar o telescópio para um local escuro, o que sairia, né? Será que chegaria ali alguma iluminação? E eles deixaram o que se chama de aperture da câmera aberto por 14 dias, para esperar a iluminação chegar. 14 dias. E que região foi essa? A região, ela foi da espessura de um canudo de tomar soda. É como se você estivesse olhando para o céu com um canudo de soda. E você está enxergando apenas o que consegue entrar naquele canudo de soda. Essa é o tamanho. E aí, o que é que eles conseguiram enxergar? Naquele tamanhozinho, eles enxergaram essa quantidade de galáxias na espessura do canudo, de tamanho de visualização. Chegou a luz destas galáxias. Cada pontinho, está aqui o zoom para que vocês entendem qual foi a região do céu que eles captaram essa imagem. Então foi aproximando de uma parte completamente escura, que eles não sabiam que imagem que eu consegui chegar, fizeram mais zoom, nessa distância de um canudo, nesse espaço de um canudo, e agora chegou essas imagens. Então, cada pontinho que você está vendo aqui já não é uma estrela, gente. É uma galáxia. Uma galáxia. Qual é a distância da ponta a ponta de uma galáxia? 100.000 anos-luz. Qual é a quantidade de estrelas da nossa galáxia? 100 bilhões de estrelas. E veja que cada pontinho desse é uma galáxia. Então, através dessa foto, fizeram cálculos para entender a quantidade de galáxias. E são cálculos com supercomputadores para aguentar a quantidade de informação. E até agora, os números oscilam em 125 bilhões a 150 bilhões de galáxias. De galáxias. É um número tão grande que os astrônomos afirmam o seguinte: existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia de todas as nossas praias combinado. E lembra o tamanho das estrelas? Esta, até onde chega a nossa inteligência, essa é a capacidade de criação de Deus. Por isso os Espíritos afirmarem suprema inteligência do universo. Pergunta número 10, resposta, né? Não queira entrar nesse labirinto de querer entender a natureza de Deus. Estude os próprios defeitos. Procure a se melhorar,
que você vai estar aproveitando mais do tempo. Porque nos falta ainda, pergunta número 3, nos falta um sentido para entender o que é Deus. Isto é, existe algo além da visão, da audição, do tato, para compreendermos o que é este ser. Então, uma imagem muito interessante que nos deu André Luiz foi o seguinte: nós estamos mergulhados em Deus. Isto é, estas galáxias estão mergulhadas nessa entidade suprema. Nós estamos para Deus como o oceano está para os peixes. E por isso, voltamos à leitura inicial, quando disse que nada é impossível para Deus. Ora, um ser com essa capacidade de criação, o que é resolver um problema para nós? Nada, absolutamente nada. Então perguntamos, e por que não resolve? Porque o que nós rotulamos de problema nada mais são do que oportunidades de desenvolver a perfeição que reside em nós em estado de semente. E toda semente necessita de quê? De ser plantada, adubação, experienciar a escuridão do buraco, a solidão daquele buraco, a pressão, a umidade. Tudo que nós rotulamos de dificuldade nada mais são oportunidades da semente se transformar em árvore. Então, o que nós rotulamos de problema nada mais são que oportunidades divinas para desenvolver o anjo que reside em nós. Então, para concluir, o porquê disso tudo, porque são diferentes escolas para a ascensão dos espíritos. Então, Emmanuel, no livro O Consolador, afirma que a quantidade de mundos no universo é incalculável. E é interessante, às vezes, escutamos alguém fazendo oração. Oh, meu Senhor, que amemos a humanidade. A humanidade, gente, é todos os seres que povoam o universo. E, às vezes, a gente não consegue conviver com 3 dentro de casa. E quer amar a humanidade. Então, aprendemos que as escolas estão divididas em planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, planetas felizes e planetas sublimes. Qual que seria o planeta primitivo? Planeta no qual as criaturas não têm outra função a não ser comer. Então, estamos aí falando da época neolítica, que é a época da pedra lascada. Depois passamos para o mundo de provas e expiações. Sejam bem-vindos. Estamos apenas no segundo patamar, nada mais. Saindo dele para o mundo de regeneração, que acontecerá no 3º milênio. E lembramos aos apressados que o 3º milênio é 1000 anos. E há pessoas aí que colocam datas como se a coisa vai acontecer da noite para o dia. 1000 anos, um milênio. E qual é a diferença desse mundo de regeneração para o mundo no qual nos encontramos? É que no mundo de regeneração, finalmente, nós conseguimos compreender que o inimigo não está fora. O inimigo está dentro. Cessaremos o período bélico do planeta Terra para começarmos a real luta, que é dentro de nós mesmos. Não falaremos do mundo feliz, porque a gente não consegue compreender como é a vida social de um mundo feliz. As criaturas lá já recuperaram, já resgataram todos os débitos, não tem nada mais a pagar e trabalham para poder engendrar a felicidade das pessoas. Mas não são criaturas perfeitas, porque a perfeição é o conhecimento de todo. E este é o mundo sublime, onde residem essas criaturas como Jesus Cristo. Então, logo, qual é a sua missão? Para que você reencarnou? Você reencarnou para a seguinte missão: a transformação de você mesmo. Podemos estar realizando tudo, mas se não estamos transformando a nós mesmos, não estamos cumprindo com o papel para o qual nós fomos chamados, a regeneração de nós mesmos, que ocorrerá a regeneração de toda a humanidade. Esforcemo-nos, pois, para transformar a nós mesmos, fazendo jus para vivermos neste mundo de regeneração que em pouco chegará. Com mais contribuição dos científicos, filosóficos e os religiosos, que temos que tomar bastante cuidado para não fugirmos da nossa missão da autotransformação.
Obrigado pela atenção de vocês.